Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus, estamos de volta no nosso culto coletivo. Hoje, domingo 19 de julho de 2020, vamos servir ao Senhor com todo o nosso coração, força e com todo o nosso entendimento. Nosso irmão Marinaldo, ele vai orar agora pedindo a Deus pelo culto que nós prestaremos a Ele através de Jesus Cristo. Vamos ouvi-lo com essa oração. Oremos, ó Deus Altíssimo, Soberano, Pai que está nos céus. Diante de Ti nós te pedimos perdão, graça, misericórdia, Pai, Amém. pelas nossas vidas e que o Senhor receba este culto, Pai, diante do Teu altar, Pai. Amém. Que tudo venha a ser feito só apenas para Ti e que nós sabemos que o Senhor é o Deus que está assistindo este culto. A cada dia, Pai, nós Amém. estamos aqui reunidos apenas para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Nós te pedimos, ó Deus, a Tua presença nas nossas vidas, que o Senhor dirija as nossas vidas diante do Teu altar e que este culto faça efeito no coração do povo, Pai, Amém. para que o Teu nome seja engrandecido para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marinaldo. Meus amados irmãos, não se esqueçam, quero entrar na parte dos avisos agora, não se esqueçam da chamada de vídeo para discipular. Tem muitos irmãos sendo assistidos, louvado seja Deus, e eu quero encorajar você a fazer isto para que a gente continue edificando uns aos outros e louvando o nome do Senhor. Uma outra coisa também é nosso trabalho de gratidão, nosso reconhecimento de gratidão pelos irmãos nas ofertas, nos dízimos, nas campanhas para ajudar a auxiliar o Ministério de Ação Social. Deus seja louvado. Queremos agradecer pelos irmãos que contribuíram fortemente aí para o suporte ao nosso irmão Edson, o suporte também a todos os outros irmãos que tiveram necessidades com agasalho, com alimento. Deus seja louvado pela fidelidade e pelo coração contrito dos irmãos. A Deus toda a glória. Quero também encorajá-los a permanecerem no policiamento, na vigília constante em relação à forma de cultuar. Primeiro, não se esquecer dos horários dos nossos cultos, terças, quinta-feira, às terças, às quintas, aos domingos manhã e ao domingo à tarde. Tente no máximo do possível poder presencialmente estar naqueles encontros ou pontualmente estar naqueles encontros. Quero encorajar nessa manhã, melhor nessa noite, meus amados irmãos, entre eles nós temos aqui alguns para lembrar o nome deles, a ênfase é nós não esquecemos dos amados irmãos, a igreja toda está atenta. Nós temos a irmã Luci, lá de Camaçandi, seu filho Flavinho, Gonçalo, Ineide, a irmã Márcia, o irmão Irã, Jace, Lívia, Levi, Clóvis, Lia, Viviane, aqui perto da irmã Maria dos Reis, nosso irmão Gilce das Dores, Rosa, Pituta e Sara, Gabriel Gil, a irmã Glória aí na Avenida Florestal, a nossa irmã Glória de Mari, Maria Isabel e a filhinha dela, Mariana Queiroz, Elinete Boaventura, Elizabeth, Raíssa, Andréia e também a nossa irmã Helena, mãe da nossa irmã Elizabeth. Nossa irmã Grossa, a irmã Maria da Luz Soares, as duas Soares, Maria da Luz Soares aí de Marilza, a irmã Maria da Luz, também a irmã, apelidada como irmã Grossa. Nossa irmã Conci, Levi, o filhinho aqui também, loteamento Bahia. Maria, David, Nilfa, o pessoal aí também no Horto Florestal. Nossa irmã Hilária, Carlos, Rosa e Bianca. Seu Edivaldo, Dona Cecília, nossa irmã Clésia. Um forte abraço nesses amados irmãos. Deus vos dê força e esperança nesses dias. Temos também um pessoal lá na Paraíba. Nosso irmão Elton, meu cunhado, Claudinete, Eliezer, o Ebenezer, todo o povo lá, o pastor Eliabe também. Um forte abraço para esses irmãos que cultuam com a gente sempre no canal, louvando a Deus através dos cultos. Temos a nossa irmã Lucinda. A irmã Lucinda, ela está na zona rural, mas é uma irmã bem assídua, frequente nos cultos. Nossa irmã Damiana, Ronaldo, Daniela e Daiane,
Nielmari e William. Forte abraço para esses amados irmãos em Cristo. Sejam encorajados no Senhor, fiquem firmes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quero agora, nesse instante, a gente vai orar pelos enfermos. Vou pedir a Marcelo para vir fazer isto aqui agora. Marcelo, ele vai orar pelos enfermos. Nós temos vários nomes, a gente vai colocar uma legenda aqui, vamos tentar trabalhar melhor a qualidade, vamos para isso dividir tela. Marcelo vai orar. Eu quero acrescentar alguns nomes, só lembrando que aqui, além desse, nós temos hoje novos, a neta de Zé Bonfim. Nosso irmão Faustino já está na relação, ele que também foi acometido com o Covid e está já de quarentena, se recuperando, graças a Deus está bem, ontem eu falei com ele. Nossa irmã Zuleide voltou para a Santa Casa, está lá desde a última quarta-feira, provavelmente deve sair amanhã, está aguardando exames. A gente sabe que ela é um problema diferenciado, não é o Covid, e precisa de um tratamento. Então vamos orar pela irmã Zuleide. Temos aí também uma família que me pediu de parente da irmã Cleidiane. O nome deles é exatamente Bernadette, Delmário, Ana e Célia, primos de Cleidiane. Eles estão em São Paulo. E a Bernadette toda a família foi acometida com o Covid, e a Bernadette está num quadro bem difícil, estável, mas um quadro delicado e carece das nossas orações. Temos também outro lembrete aqui, que é da irmã Helena, mãe da irmã Elizabeth, Mauro, lá de Estela Mares. Esses nomes aqui, todos os irmãos vão orar, Marcelo agora vai orar, e a gente vai acompanhar essa oração. Vamos ouvir Marcelo orando. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai de infinita graça, nós entregamos, Senhor, em Tuas mãos os nomes, Pai, de todas essas pessoas, essas famílias. Obrigado. Para que o Senhor, Pai, na medida da Sua vontade, tenha misericórdia de todos eles, Pai. Amém. Nós pedimos perdão por seus pecados. Pedimos, Senhor, que o Senhor os abençoe, que lhes conceda saúde, que lhes conceda força, fé, ânimo, perseverança para superar as adversidades que esse mundo tem apresentado a nós, Pai. Amém, Deus. Em nome de Jesus, Pai, sejamos vencedores dessa situação que estamos passando agora. Vencedores do mal que habita neste mundo. Vencedores das enfermidades, vencedores das dificuldades, pois no Senhor somos vencedores e mais que vencedores. Amém, Senhor. Pois somos abençoados pelo Teu Santo Espírito. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua presença aqui. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela saúde que o Senhor tem nos concedido, pelo livramento que o Senhor nos concedeu por meio do Teu Santo Filho. Obrigado, Senhor, por todas essas coisas. E assim nós oramos, agradecemos e intercedemos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Marcelo. Aqui está então a nossa solidariedade, a nossa compaixão por todos esses irmãos no Senhor. Entendemos que Cristo é aquele que nos fortalece e já nos deu um novo viver pela sua ressurreição, mas temos sim compaixão pela dor, pela luta que os irmãos, cada um enfrenta nesses dias. Deus fortaleça os meus amados irmãos e todo esse povo aí. Meus irmãos, eu quero também, nesse instante, colocar aqui um outro aspecto, que é uma oração em gratidão pelas pessoas, uma oração de gratidão agora, na verdade, pelos aniversariantes. Temos aqui uma relação, vamos colocar o quadro aqui, a gente vai dividir tela também, e vamos então orar por esses irmãos. Vamos orar. Deus, nós glorificamos o Teu nome pela vida desses irmãos que agora completam mais um ano de vida. Obrigado porque durante essa semana muitos deles assim estão fazendo. Sustenta Teus filhos, encoraja os Teus filhos, fortalece os Teus filhos no poder da graça de Jesus Cristo. Obrigado as vidas deles. Obrigado pelos corações deles plenos no Senhor. Eu peço a graça do Senhor sobre a vida deles. Saúde e paz, confiança e perseverança em meio às tribulações. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos esses irmãos. Então aí a gente tem de 17 a 22 vasos
irmãos fazendo aniversário, como vimos aí, a Joseane, a Luíse, Rosália, Paulo, Daniel, Adeilton e companhia, a Gilmária também. Deus abençoe. Vamos ver agora a relação dos nossos visitantes e a gente vai dar as boas-vindas. A gente tem tentado trabalhar o culto no formato em que a gente fazia presencialmente. Nossos amados irmãos visitantes, são muitas pessoas, esses dias novos aparecem, muitos estão entre um culto e outro, de terça, de quinta, de domingo de manhã, de domingo à noite. Nossas boas-vindas a todos vocês, muito obrigado por cultuar conosco, Deus vos abençoe, vos fortaleça. A gente vai também dividir tela para o seu nome ficar aqui bem em destaque para você entender que estamos dando a você boas-vindas. No chat, o grupo de recepção online, Ministério de Recepção, vai sempre estar dando a você as boas-vindas, encorajando você a cultuar e a louvar o nome do Senhor com todos nós. Tem muita gente aí de São Paulo, alguns de todo o Nordeste aí, e outros estados, do Rio de Janeiro. Temos aí a irmã Auristela Cidreira, lá do Rio de Janeiro. Esses dias ela estava perguntando à irmã Consa, o culto atrasou, a gente teve um problema aqui diante do processo de decreto, e ela perguntava à irmã Consa lá, não vai ter o culto hoje não? Minha irmã Aristela, Deus abençoe, obrigado por cultuar conosco e servir a Deus. Temos também o Reinan Mota de São Paulo, ele frequenta muito o grupo de devocional de áudio com Marcelo e é de São Paulo. Sejam todos, pois, bem-vindos em nome de Jesus. Um forte abraço para todos vocês no poder da graça do Senhor. Vamos então prosseguir com o nosso culto de louvor e adoração ao nome de Deus, e nós vamos fazer isto agora com a nossa chamada à confissão. A nossa chamada à confissão. Na chamada à confissão, Salmo 32, verso 5, diz assim: Confessei-te o meu pecado, e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A Bíblia diz que a gente precisa, dia e noite, reconhecer quem somos diante de Deus. Somos falhos e precisamos abandonar pecados e pedir por graça e compaixão ao Senhor, que nos auxilie, que nos dê misericórdia, que nos cubra com a sua bondade infinita. Vamos orar então pela confissão de pecados. Vamos fazer isso agora. Pai Santo, eu quero te engrandecer e te agradecer pelo perdão de nossos pecados. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti o louvor, a ti a adoração. Ó Deus, nos perdoe quando nós somos endurecidos em nossos corações, quando não queremos ouvir a tua voz, quando não queremos entender a tua vontade. Nos ajude, Deus, e nos auxilie pelo teu Espírito a confessarmos, a abandonarmos e a te louvarmos permanentemente com todo o nosso coração. Em Cristo nós te pedimos essa graça. Amém. Amém. Bom, queridos, nesse instante, a gente vai para a leitura da palavra de Deus na chamada à adoração, por meio de cântico, por meio de orações, porque o culto é uma constante adoração a Deus através de Jesus Cristo. 7, 11 a 12 de Apocalipse, Apocalipse 7, 11 a 12. O texto nos ensina o seguinte: todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Esse Deus é digno de todo poder. Esse Deus é digno de honra. Esse Deus é digno de glória, de ações de graças. E a gente vai fazer isso, irmãos, pelo sangue de Cristo, graças a Ele, pelos séculos dos séculos. Rei das Nações é o cântico que vamos desenvolver agora para glorificar a Deus com canções. Louvado seja o nosso Senhor, justo, verdadeiro, Rei das Nações.
Louvemos ao Senhor com este cântico de adoração. Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Obrigado, Maria e Marcelo. Deus louvado seja. Rei das nações, quem não louvará o teu nome, quem não temerá o teu nome? Vamos então orar nesse instante, louvando ao Senhor. Eu vou convidar Marcelo para fazer esta oração de louvor e também a gente vai orar pela confiança, para que confiemos no Senhor apesar das tribulações. Marcelo vai fazer uma oração de louvor a Cristo, exaltando o seu nome. Oremos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por todos os benefícios, por tudo que o Senhor tem feito pelo homem, que mesmo não merecendo, alcança a sua graça, pois o teu amor, ele nos constrange. O teu amor nos alcança, o teu amor pelo homem vai além do que nós podemos imaginar, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós, pois nós continuamos trilhando os teus caminhos, buscando a tua face, fazendo a tua vontade, aguardando a concretização das suas promessas, Pai. Obrigado, Nós Deus. cremos, Senhor, que o Senhor virá nos buscar assim como foi prometido. Por isso nós sempre dizemos, Maranata, Senhor. Maranata, Pai. Pois as suas promessas são verdadeiras. O Senhor não é homem para mentir e tudo que o Senhor diz, tudo que o Senhor tem para nos revelar, encontra-se na tua palavra, aquela Obrigado. que usamos para nossa meditação diária, Pai. Amém. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Louvado seja
pois o Senhor nos deixou o Espírito Santo para nos fortalecer na fé, nos acompanhar, para nos mostrar o que é o pecado, para nos admoestar nos momentos de fraqueza, nos momentos de deslize, para nos mostrar o caminho da luz, o caminho do Senhor, Pai. Amém. Obrigado e louvado seja o Teu nome por entregar o Seu Filho para a remissão dos nossos pecados, a única forma de redenção que nós podemos encontrar, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por inclinar os Teus ouvidos às nossas orações. E obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia com o Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Eu vou orar agora também, nesse instante, pelo confiar no Senhor, para confiarmos no Senhor apesar das tribulações. Deus, nós te agradecemos e louvamos nesse instante porque o Senhor nos sustenta apesar das tribulações, apesar das pandemias, apesar do desemprego, apesar das angústias, apesar das aflições. Nós temos o conforto porque sabemos que estás conosco conforme promessa. O Senhor já disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ajude pelo Espírito que cada irmão e irmã que agora esteja cultuando possa sentir do Senhor esse conforto, essa segurança, essa perseverança, ó Deus, essa esperança que nunca falha. Obrigado, a Ti seja honra e glória por nos sustentar e nos fazer confiar em Ti, apesar das tribulações. Para a glória do Senhor nós oramos, em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, vamos para a chamada à adoração, a chamada à proclamação. Já confessamos, já adoramos, já oramos, já entendemos os propósitos de Deus através das leituras bíblicas também, através desses momentos. Mas agora nós vamos para o próximo momento, que é a chamada proclamação. Hoje, a chamada proclamação, quem vai fazer para nós é o nosso irmão Selmo e família, Silvanice, Ellen, Emanuel e Selminho. Ele vai ler o texto bíblico e também nos convidar a proclamarmos a palavra do Senhor lá no Salmo 2, verso 1 e 2. Vamos ouvir Selmo e família. A graça e a paz, meus irmãos. Nesse momento convido a vocês a estar com o coração aberto, com a mente aberta para a palavra do Senhor, reconhecendo quanto precisamos meditar na Tua lei e nela regozijar dia por dia. Salmo 1, versículo 1 e 2, a palavra diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E assim possamos estar com o nosso coração aberto para a palavra de Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado, Deus, pelo dia. Muito obrigado, Senhor, pelo acordar, pelo respirar. Deus, toma esta pregação que agora se inicia, Pai, que o Senhor venha estar usando o Teu servo Jair para estar nos conduzindo por meio desta palavra, Deus, a vidrar nossos corações a Ti, Pai. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, que o Senhor venha estar com a Tua santa mão poderosa sobre nossas vidas, Pai, nos guiando, Deus. Nos ajude, Pai, que através desta palavra a gente venha guardar ela no nosso coração e meditar nela dia e noite, Deus. Senhor, muito obrigado por tudo. Esta oração que eu te faço, te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Selmo, e por nos fazer lembrar da meditação na palavra à luz do Salmo 1. Vamos então fazer isto agora? Vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero fazer isto lendo Apocalipse, capítulo de número 7. Hoje nós vamos desenvolver esse livro, esse texto, capítulo 7 de Apocalipse. A gente está na exposição já há dias e estamos entendendo os planos de Deus, os propósitos de Deus, através da leitura de sua palavra na exposição no livro de Apocalipse. Vamos fazer isto e vamos glorificar o nome do Senhor nosso Deus, lendo o capítulo 7. Apesar de que hoje, deixe-me explicar até para você, nós vamos desenvolver o capítulo 7 de duas vezes. Não vou fazer isso de uma vez só, embora poderia. Mas são duas estruturas. O capítulo 7
ele vai de 1 a 8 e de 9 até o 17. São duas estruturas e, em virtude da proposta de cada estrutura, que na verdade tem uma só grande ideia, nós vamos dividir em duas partes, duas pregações, duas exposições. Uma agora e outra no próximo domingo. Hoje nós vamos trabalhar do capítulo 7, de 1 até o versículo de número 8. E na semana que vem a gente vai do 9 até o versículo de número 17. Porém, eu vou trazer a grande ideia de todo o capítulo, do verso 1 até o verso 17. Então você já fica atento, porque a grande ideia vai ser a grande ideia de todo o capítulo, e hoje é a parte 1 do capítulo 7 do livro de Apocalipse nessa exposição. Vamos também usar um mecanismo diferente. Nós vamos dividir tela durante a pregação, porque vai ficar no meu lado a grande ideia e também sempre a gente vai estar colocando a grande ideia de maneira paulatina com cada estrutura que vamos desenvolver. Então, preste atenção isso para facilitar a sua visibilidade e para, ao mesmo tempo, o audiovisual ficar mais bem concreto na sua mente e no seu coração. Vamos fazer a leitura do capítulo 7. Depois disso vi, nos quatro cantos da terra, 4 anjos em pé retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido autoridade para causar danos à terra e ao mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulum, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000 foram os selados. Depois destas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamaram em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são eles, ou quem são? E de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, então estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, as apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos partir para a palavra do Senhor. Queridos, estamos nessa caminhada do livro de Apocalipse há dias. Nossa igreja ela tem o hábito de expor livros inteiros.
Pela manhã estamos expondo o primeiro livro de Salmos, que é de 1 até 41. À noite estamos expondo o livro de Apocalipse, começamos no capítulo 1 e estamos agora no capítulo 7. O livro de Apocalipse, João escreve com a intenção de encorajar as 7 igrejas da Ásia. Da Ásia Menor, a atual Turquia. Essas igrejas estavam numa batalha terrível, sendo perseguida pelo cenário do Império Tirano do contexto romano. E diante disso, não só a igreja, mas o próprio João, que recebe a revelação, ele está na ilha de Patmos, preso, enfrentando muitas lutas. É bem verdade que, embora esse cenário esteja trabalhando o encorajamento das 7 igrejas da Ásia, também num propósito escatológico, esse cenário do encorajamento às 7 igrejas da Ásia encoraja também a igreja do futuro. No caso, naquele cenário encorajou as 7 igrejas e as demais que estavam na região. Mas também já se pensava no encorajamento da igreja hoje. Eu e você estávamos já inclusos nesse processo. Deus ele é fantástico em encorajar o seu povo independente do tempo. E ele usa as circunstâncias com o povo que, do momento, ele está desenvolvendo o seu reino, fazendo a sua revelação, no caso de João e as 7 igrejas da Ásia, para encorajar também nossos dias. E a igreja do futuro, a igreja ainda que está peregrinando na terra até o dia que vá para a cidade permanente. Diante desse processo, nós vamos agora para o capítulo de número 7. No capítulo de número 6, a gente verificou que o Cordeiro e a igreja são vitoriosos. E o Cordeiro mostra e encoraja a igreja num cenário de julgamento sobre toda a terra na abertura dos 6 primeiros selos. E agora, no capítulo de número 7, ele continua encorajando porque a gente ainda está nas aberturas dos selos. Em virtude de que o capítulo 6, ele abre o Cordeiro digno, único digno, abre 6 selos. Agora, a gente vai entender que parece haver um sanduíche. Entre o 6º selo e o 7º selo, a gente vai verificar a igreja de Cristo preservada, martirizada durante o período de tribulação, sim, mas preservada, ressuscitada, triunfante, vitoriosa. Essa visão era interessante para a igreja. Portanto, o capítulo 7 de Apocalipse descreve a mesma cena do capítulo anterior, que é o capítulo 6. Porém, numa outra perspectiva. Ele, na verdade, vem depois do capítulo 6, na ordem das visões de João. Mas não parece ser a sequência da ordem dos eventos. Até porque a gente vai entender algumas peculiaridades nesse processo agora. Lá, no capítulo 6, os 4 cavalos, aqui 4 ventos. Lá, os 4 trazem o juízo. Aqui, os ventos do juízo estão prontos para começar sua missão destrutiva. Lá a gente já vê os cavalos trazendo a destruição. Aqui, os ventos da destruição estão, de fato, prestes a começar. Lá, os cavalos trazem o juízo. Aqui, os ventos do juízo estão já prontos para começar a sua missão destrutiva. O fato de serem 4 anjos nos 4 cantos da terra, a segurar os 4 ventos da terra, indica que o juízo que vai desabar é universal. Então, parece um pouco daquela cena lá do 6º selo e também lá do 4º selo, onde as coisas estão começando. Então, a gente vai verificar que o abalo aqui, o juízo é sobre toda a terra. Por quê? 4 cantos da terra. É uma dimensão total, global, do cenário do juízo divino. E nesse cenário ninguém escapa. O controle divino sobre os cavaleiros, os ventos, assegura que a igreja será selada e ficará segura, antes que os cavaleiros avancem. Então parece um momento inicial, lá da abertura dos selos, antes da destruição total. Mas antes da destruição total, antes da destruição desabar sobre o mundo,
mas a igreja ela é indestrutível. Mesmo nesse cenário de os 4 ventos começarem a abalar, ventos que trazem juízo, a gente percebe que a igreja vai ser selada. E aqui a gente precisa entender essa ideia da igreja selada nesse contexto aqui. Então, aqui está bem claro no capítulo 7. Antes de a destruição total aparecer, Deus ele protege, ele preserva a igreja. Então aqui está clara a ideia de que Deus faz distinção entre o seu povo e os ímpios. No 7:2 a gente encontra a ideia de um outro anjo subir do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido autoridade para causar danos à terra e ao mar. Qual é a ordem? Qual é a voz? O que é que a voz diz? Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então, o que é que Deus está dizendo? Não se faz nada antes que eu proteja, antes que eu preserve, antes que eu guarneça, antes que eu proteja. Antes dessa destruição total, a gente vê uma cena de proteção de Deus, do Cordeiro, a sua igreja em meio ao juízo. Então, a estrutura do capítulo, Jesus ele mostra o controle. Capítulo 7 mostra ele protegendo a igreja antes do juízo final, antes dos 4 ventos atuarem sobre a terra e mar. A gente vê que do 9 a 11 encontramos ele apacentando a sua igreja, onde não vai ter mais lágrimas, onde não vai ter mais dor. Diante disso, a estrutura do próprio capítulo 7, ela é encorajadora para as igrejas daqueles dias e ela é também encorajadora para a igreja dos nossos dias. Porque o Cordeiro está no controle. De 1 a 8, o Cordeiro está no controle. De 9 até o verso 17. Assim a gente tem a estrutura do livro, ele começa exaltado, termina glorificado com sua igreja. Assim a gente vê a estrutura dos ciclos de 7, em cada estrutura do ciclo de 7, ele começa exaltado, ele termina exaltado. Essa é uma visão muito boa para a igreja daqueles dias. João queria que aquelas igrejas entendessem que o Senhor estava no controle o tempo todo. E que mesmo diante de tribulação, de perseguição, de martírio, de dor, de fome, de peste, de guerra, a igreja e o Cordeiro estão triunfando. Então, a igreja de Cristo ela é indestrutível. Não tem morte, não tem império, não tem poder, não tem autoridade que a destrua. Diante desse cenário, nós precisamos ver a grande ideia. Qual a grande ideia do capítulo 7? A grande ideia do capítulo 7, ela é bem visível. A igreja martirizada adora a Deus e ao Cordeiro que a apacentam, apesar do juízo sobre a terra. Nós vamos dividir tela agora, e para que você veja exatamente essa grande ideia de forma clara. A igreja martirizada adora a Deus e ao Cordeiro, que que a apacentam, apesar do juízo sobre a terra. Vamos verificar então a primeira estrutura. Você agora vai ver também na tela dividida a grande ideia, mas também a menor grande ideia, que é do verso 1 até o verso de número 8. A grande ideia do livro é a igreja martirizada. Do capítulo 7. A igreja martirizada adora a Deus e ao Cordeiro, que a apacentam apesar do juízo sobre a terra. E está dividido em 2 partes. A primeira parte mostra de 1 a 8. Deus preserva o seu povo escolhido, apesar do juízo na terra. Ou poderíamos até também dizer, Deus preserva a sua igreja escolhida, apesar do juízo na terra. Vamos verificar como, de 1 a 8, Deus preserva o povo escolhido, apesar do juízo na terra. Vamos verificar? É interessante. É fantástico a forma como Deus ele preserva o seu povo escolhido, apesar do juízo na terra. Primeira verdade que a gente vai verificar.
do verso 1. O verso 1, ele vai mostrar aqui, na verdade, de 1 a 8, ele trabalha duas estruturas. E nessas duas estruturas, a primeira estrutura a gente vê de 1 a 3. E a segunda estrutura de 4 até o verso de número 8. A primeira estrutura, ela mostra exatamente aquilo que desenvolvemos num processo introdutório. Ela mostra João tendo uma visão, e João vê 4 anjos retendo o vento sobre toda a terra e mar. Ou seja, antes da destruição total, antes do começo do juízo, João vê 4 anjos retendo o vento sobre terra e mar. É o versículo de número 1. O texto é bem claro. Depois disso vi nos 4 cantos da terra 4 anjos em pé, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Essa visão já é a visão do futuro, a gente já viu, começa no capítulo 4 até o capítulo 22, é a visão do futuro. Depois disso é exatamente a frase marcante do que começa lá no capítulo 4. Então, depois daquele processo lá, do cenário do capítulo 6, João vê os 4 anjos em pé, retendo os ventos da terra e do mar. E é interessante, lembre-se que esse é um período de juízo. Ele está começando. O Cordeiro está julgando toda a terra. E parece que esse vento, a ideia é que esse vento vai destruir. É semelhante àquele processo lá da abertura do selo, o começo. Porque esses ventos, eles vão atingir os 4 cantos da terra. Aí uma ideia, no cenário numerológico, a ideia de 4 cantos é uma ideia de totalidade. Lembre-se então que aqui é exatamente o período do juízo. O Cordeiro está julgando a terra, o Cordeiro está julgando os ímpios. Estamos entre a abertura do 6º e do 7º selo. A terra está sendo julgada, a terra está sendo plenamente levada a juízo. E a cena aqui é na terra. É interessante que essa ideia de céu e terra na visão de João é fantástico. No capítulo de número 6, a gente verifica que está na terra, depois do versículo de número 9 a 11, lá do 6, ele volta para o céu de novo. Depois do 12 a 17, ele volta para a terra. Aqui ele volta para a terra, mostrando o início dos eventos do juízo. E nesse momento do início dos eventos do juízo, a gente vai perceber que antes do começo da destruição nos 4 cantos da terra, há um clamor. Há um clamor. Veja agora o versículo número 2. Vi outro anjo subir do oriente, a direção do sol nascente, ou a direção do nascimento do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido autoridade para causar danos à terra e ao mar. Agora, um outro anjo clama aos 4 anjos que tinham recebido a autoridade para danificar, para destruir. E esse é o período inicial, o começo do juízo no processo da abertura dos selos. E a gente percebe que quando isso vai acontecer, um anjo clama em alta voz. Veja essa ideia. Vi outro anjo subir do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Esse anjo, ele clama, e esse anjo, ele tem o selo. Selo, a ideia, daqui a pouco a gente vai verificar, é uma ideia de garantia. A ideia de garantia. E ele sobe. E quando ele sobe, ele clama aos 4 anjos, dizendo, olha, o que é que ele diz? Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Aqui, talvez, se a gente não tiver um cuidado, a gente pode ter um problema muito sério. Temos aqui, na verdade, nesse cenário, o contexto em que Paulo está, inclusive, mencionando lá. Um selo que é colocado na vida daqueles que foram eleitos, daqueles que foram escolhidos por Deus.
E a ideia aqui desse selo é a mesma ideia de Efésios 1, de 13 a 14, é a mesma ideia de Efésios 4, 30. O selo, no contexto do Império e do mundo romano, grego antigo, era exatamente uma ideia de garantia de pertence, uma ideia de garantia de propriedade. E João vê esse anjo clamar aos 4 anjos para que não danificasse a terra e mar, até que os servos de Deus fossem selados. A pergunta que precisa ser feita aqui: o motivo do clamor? Qual o motivo do clamor do anjo aos 4 anjos? Foi o selo dos servos. O motivo, no verso 3, a proposta foi que não danifique, não traga juízo agora total, porque o juízo vai abranger, vai atingir os 4 cantos da terra. Veja no verso 1. Depois disso vi, nos 4 cantos da terra. O juízo, ele é universal, ele é total aqui. E antes desse juízo universal, o que é que Deus aqui está dizendo e mostrando? A igreja dele, ela foi selada. Antes do juízo, a igreja de Cristo, ela foi selada. A ideia de selo é a ideia de garantia, é a ideia de um pertencer, de propriedade. E lá em Efésios, no capítulo de número 1, o versículo 13, o versículo de número 14, a gente já encontra esse princípio, essa ideia clara, nítida. Quando veja lá no versículo 13 da carta aos Efésios: nele também vos tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. O que é que temos aqui? O que temos aqui é uma ideia clara, que a igreja de Deus, em sua representatividade total, nas tribos de Israel, aqui, na verdade, o que a gente tem é exatamente isso. Ela já foi selada, ela já tem a garantia pelo Cordeiro. O que é que nós temos aqui, então? Qual a proposta dos selos nos servos? Fossem preservados. Antes da danificação da terra, do mar, antes do juízo, a igreja ela é preservada. A cena aqui é a mesma lá de Êxodo 12. Em Êxodo 12, antes do juízo, lá na terra do Egito, Deus ele vai colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Deus ele vai colocar um sinal e o juízo vem. O anjo destruidor no cenário do Êxodo vem. Mas aqueles que estavam com o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, eles não foram mexidos porque eles eram propriedade exclusiva de Deus. Aqui nós temos, na verdade, uma ideia clara exatamente lá de Êxodo 12. O juízo de Deus no Egito. Selo, então, é garantia em meio ao juízo, ao povo da aliança que é protegido. Selo, na verdade, é garantia ao povo da aliança, conforme Êxodo 12, 23 e 25, que diz que Deus tinha uma aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. E por causa disso, com o clamor do povo, ele tirou de lá. Em virtude dessa aliança, ele protegeu o povo no Egito por 430 anos. E depois, durante o juízo sobre o Egito que não queria liberar, Deus então protege o povo com o sinal da sua aliança. O sangue do cordeiro é derramado sobre eles. E eles lá não têm, o sangue do cordeiro protege a vida deles, e eles lá não são atingidos com a praga da morte do primogênito. Então, o que é que a gente vai verificar? O que está acontecendo aqui? É um selo que mostra a garantia de Deus, a preservação de Deus ao seu povo, à sua igreja. E aqui presta atenção, queridos. O selo aqui é uma lembrança da aliança de Deus com o seu povo. O selo é uma lembrança disto. É uma lembrança que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Embora você possa até dizer, mas pastor, aqui temos um cenário complexo, é o cenário das 12 tribos, sim. Mas Deus começa a sua aliança com os gentios também, no cenário das 12 tribos.
Quando Deus começa a aliança com o seu povo, ele já inclui, lá em Abraão, ele inclui os gentios. Em Abraão ele diz, olha, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E esse cenário de Deus abençoar todas as famílias da terra, conforme a promessa de Deus a Abraão, pela aliança com o sinal da circuncisão, é que todos da terra seriam inclusos. E agora Efésios capítulo 1, verso 3 diz que em Cristo Deus abençoou todas as famílias da terra. Por meio de Jesus, por meio do sangue do Cordeiro, por meio do sangue da aliança definitiva, da aliança permanente, que é a nova aliança, no sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro é quem de fato nos sela e nos garante para a eternidade. Por isso que Efésios 4:30 vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo, ele está falando para os gentios, no qual estáis selados para o dia da redenção. Essa palavra selado, lá de Efésios 4:30, é a mesma para a palavra selado aqui em Apocalipse 7. Então, o que é que ele quer dizer? Que a igreja, em sua totalidade, tanto judaica, tanto gentílica, ela é protegida, ela é guardada por causa da aliança que Deus fez conosco no sangue imaculado, perfeito, glorioso, bondoso do Cordeiro. O que está sendo lembrado então aqui é a aliança de Deus com o seu povo. Deus fez isso com Noé em meio ao juízo. Lembra também? Em meio ao juízo, Deus fez uma aliança lá no 6, de 13 a 18. E Deus fez uma aliança com Noé. Antes de Deus derramar o juízo, por meio do dilúvio, por meio da tempestade avassaladora, Deus estabelece um juízo no versículo 18 do capítulo 6 de Gênesis. Ele diz, ó Noé, a terra está corrompida, a terra está depravada, e eu vou destruir. Mas eu achei graça diante dos seus olhos. Você foi encontrado como gracioso diante dos meus olhos. E Deus fez uma aliança antes de trazer o juízo. Aqui, na verdade, o que é que Deus está fazendo? Está lembrando da aliança. Lembra também, antes do juízo em Sodoma e Gomorra, quando Deus ia trazer juízo, e Deus lembrou da aliança com Abraão e disse, não é possível, eu não vou fazer nada sem que eu lembre avise ao meu servo Abraão. Uma coisa, irmãos, é clara. A igreja, em meio ao juízo, ela é preservada, porque ela tem uma aliança com Deus por meio do Cordeiro. E essa aliança nos fez a garantia. Deus selou a gente por causa dessa aliança. Deus nos deu um marco, um sinal definitivo. E que não é um sinal agora por fora, é a circuncisão do coração por meio de Cristo Jesus. Então o que é que nós temos? Este selo nos é colocado no ato da conversão em Efésios capítulo de número 1, 13 a 14. Esse selo é exatamente aqui uma lembrança da ideia de que nós somos selados pelo sangue do Cordeiro, que agora definitivamente é a nova aliança. Então, a ideia está sendo lembrada aqui neste cenário. Antes do juízo, a igreja precisa entender que ela é selada, ela tem a garantia de Deus, ela está protegida, ela está preservada, nada toca a igreja de Deus, ela é indestrutível, nem a morte, porque o Senhor, Ele tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos. Se isso não é suficiente para encorajar, eu quero pedir a você, não encorajar na fé nessa noite, eu quero pedir para você rever a sua decisão ao lado de Jesus. A igreja selada, ela é protegida, ela é guardada. Então, a partir do versículo de número 4, a gente vai ver um cenário contínuo da configuração que tipifica a ideia da totalidade. Veja então que ele começa com a ideia totalidade nos 4 cantos da terra. Ele termina essa sessão com a ideia de totalidade das 12 tribos. Então, antes do juízo total, a totalidade da igreja. Antes do juízo universal, a totalidade da igreja na representação aqui
das 12 tribos. E por que as 12 tribos? Porque aqui a gente vai entender um pouquinho daquele cenário de Paulo dizendo agora, tanto judeus quanto gentios, eles fazem parte de um só corpo, de um só povo, de uma só família, edificada em Jesus, porque em Cristo aqueles que estavam longe, eles foram aproximados, tanto os que estavam longe quanto os que estavam perto. Portanto, nós não temos aqui dois povos, nós temos um povo só. Nós não temos duas igrejas, uma igreja de israelita e uma igreja de gentios. Nós temos uma igreja só. Aqui é um processo da sua totalidade. O texto começa na sua estrutura mostrando, diante do juízo universal, totalidade nos quatro cantos da terra, a igreja total, a igreja plena, a igreja completa, na sua representatividade histórica no cenário de Israel. Porque, inclusive, no cenário da igreja de Israel, em Israel, os gentios são inclusos. Os gentios são inclusos de diversas maneiras no cenário do Antigo Testamento. São inclusos no cenário lá de Abraão, quando, por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. São inclusos no cenário lá do livro de Ruth, quando você tem uma moabita na genealogia de Jesus Cristo. São inclusos quando você tem vários outros cenários de gentios sendo marcados. Por exemplo, na própria aliança com Abraão, ele disse que mesmo os estrangeiros que fossem circuncidados participariam. No cenário da Páscoa, quando os que não eram judeus, eles fossem circuncidados, podiam participar da comunhão do Cordeiro, da comunhão com o Cordeiro. Portanto, nós temos aqui a mesma ideia que também o apóstolo Pedro, semelhante à teologia de Paulo, em Efésios capítulo 2. Apóstolo Pedro, na teologia bíblica lá, a gente encontra Pedro dizendo na situação de Cornélio, 10 e 11 de Atos, que gentios e judeus, eles são salvos pelo mesmo sangue, pela mesma fé em Jesus Cristo. Portanto, o que aqui temos aqui? Deus preserva o seu povo eleito apesar do juízo na terra. E o povo eleito de Deus inclui gentios, inclui judeus. O povo eleito de Deus diante do cenário de destruição universal, a igreja total, a igreja plena, a igreja de todas as tribos, povos, línguas e raças, a igreja do Senhor, ela é preservada. Eu quero terminar essa proposta de que a igreja martirizada adora a Deus e ao Cordeiro, que a apacenta apesar do juízo sobre a terra, mostrando Deus preserva o seu povo escolhido apesar do juízo na terra, nos versos 1 a verso 8. Eu quero trazer alguns aspectos aplicativos para as nossas vidas. Vamos ver. O selo não precisa, melhor dizendo, os selados, os eleitos em Cristo, não precisam temer ao juízo. Eles são protegidos, mesmo em meio ao juízo. O castigo que deveria cair sobre nós, ele já caiu sobre Jesus na cruz, querido. Nós não vamos receber o castigo do juízo. Veja que é um cenário de juízo. E os 4 anjos são orientados a não danificar absolutamente nada até que a igreja seja protegida. E quando a igreja for protegida? Aqui a gente precisa responder a pergunta. Quando? O castigo que deveria cair sobre nós, ele caiu sobre Jesus na cruz. Na cruz! Na cruz! No derramamento do sangue de Jesus Cristo. A igreja, ela foi selada. A igreja, ela foi purificada. Os eleitos, no ato da sua conversão, no ato da sua decisão, no ato da sua regeneração em Cristo, eles recebem a garantia, o penhor, o selo do Espírito Santo. Quando isso acontece, pastor? No ato da sua conversão. No ato, quando você se entrega, Efésios 1, 13, 14. Por isso você não precisa ter medo. Outra coisa, a igreja, ela não será selada, ela já foi selada, porque a gente foi selada para o dia, a gente foi selado para o dia da redenção. E esse selo está claro, explícito, que isso aconteceu num ato da fé, quando ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa conversão, o evangelho da nossa salvação. Por isso a ira do Cordeiro, ela não atinge o povo da aliança,
Por que não atinge o povo da aliança? Por causa do sangue do Cordeiro. Foi assim lá no Egito. E é assim no juízo final. Foi assim Noé. E é assim no juízo final. Portanto, a igreja de Deus estava sendo encorajada, as 7 igrejas, que não deveriam temer, nesse cenário agora de 1 a 8, não deveriam temer ao juízo universal, ao juízo total, que ia atingir os 4 cantos da terra. E antes de esse juízo surgir, o Senhor estava encorajando a igreja, dizendo: vocês são minha garantia, vocês são meus protegidos. Eu quero que nessa noite você entenda, querido, que você, como igreja aliançada com Deus através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, você tem a plena convicção. Se não tem, se você é aquele crente ainda meio lá, meio cá, nessa noite, pelo poder da graça de Deus, que seja um crente convicto que você está protegido por Deus. Daí então, não tem ordem mundial, não tem poder de pandemia global, não tem poder de economia fracassada. A igreja está preservada por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue no Cordeiro. Eu e você temos uma aliança com o Cordeiro. Em Marcos 14, 24, Jesus disse no cenário da Páscoa para a transição da ceia: disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. A aliança do Cordeiro de Deus conosco nos preserva do juízo divino sobre a terra. A aliança do Cordeiro Divino nos protege do juízo divino sobre a terra. Então, no julgamento sobre os ímpios na terra, a igreja ela é preservada da ira do Cordeiro por causa do selo, da garantia, da herança, conforme Efésios assim já nos ensinou. Então, aqui, parece que ele também está respondendo uma pergunta, aquela pergunta final, lá no versículo 17 do capítulo 6. O verso 16, o verso 17 do capítulo 6. E diziam uns aos outros, aqui são os ímpios, e diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Os selados. Quem poderá resistir à ira do Cordeiro? Os selados. A igreja de Deus, selada para o dia da redenção, conforme Efésios 4:30. Não importando se seja de gentios, não importando se seja de judeus. É a igreja selada pelo Cordeiro. E segundo Pedro, tanto judeus, lá em Atos capítulo 11, tanto gentios, eles creem por meio de Cristo e receberam a remissão dos pecados por meio do sangue de Jesus Cristo. Quem está livre? Quem está livre da ira do Cordeiro? Os selados. Aqui também temos a ampliação da resposta à pergunta dos versículos 16 e 17 dos próprios ímpios. Quem nos livrará da ira do Cordeiro? Os que estão selados, os que estão selados para o dia da redenção. Nessa noite eu quero dizer, se você creu em Cristo um dia, recebeu como Salvador, obedece a sua palavra, você está livre da ira do Cordeiro. Você está livre da ira do Cordeiro. Esse é o princípio também lá do Salmo 2, verso 12. A ira do Cordeiro. Aqui então parece que também temos aquele aspecto lá do Salmo. As nações, os príncipes se levantaram contra o Senhor e o seu ungido. Mas isso foi em vão. É em vão, porque aqui, mesmo com toda a cavalaria do inferno se levantando, a igreja é selada. Irmãos, nós somos selados, nós somos protegidos, nós somos protegidos. A igreja, ela já foi julgada quando se submeteu ao Filho, ao Cordeiro. O próprio João explicou isso no Evangelho 3, 16 a 19. A igreja, ela já foi julgada. Não esqueça disso, irmãos. A igreja, ela já foi julgada. Veja João 16, 3, 16 a 19. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o mesmo João que escreve Apocalipse e que está recebendo a visão. Ele diz isso lá no Evangelho. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crer nele não é julgado. Quem crê em Jesus não é julgado, mas quem não crê já está condenado.
pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento é este. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas e a luz em lugar da luz, pois suas obras eram más. O que temos aqui, na verdade, é aqueles que rejeitaram o Cordeiro na sua vinda, na sua chegada. Eles não foram selados, eles não foram autenticados pelo Senhor. Então aqui precisamos entender, o ímpio é que deve ter medo do julgamento. O ímpio não está selado. O crente então não deve temer ao juízo e nem à ira do Cordeiro. Ele já está selado para o dia da redenção. João responde aqui as perguntas das almas debaixo do altar justificada pelo sangue do Cordeiro no capítulo 6. As almas dos que sofrem por causa da palavra e do testemunho de Jesus foram preservadas com vestes brancas pelo Cordeiro. Agora, a gente tem os salvos aqui em João 7, de 1 a 8, são preservados pelo selo. Então, a igreja é preservada, não importando se ela seja martirizada e não importando a ideia do juízo final. Não importa. A igreja, ela está selada, ela está guardada no Senhor. O que João almejava? João então desejava que os salvos compreendessem que o fato deles serem fiéis ao Cordeiro até a morte, eles estavam preservados, apesar do juízo sobre a terra e também apesar da grande tribulação, ou dos sofrimentos pela grande tribulação. Portanto, precisamos entender como igreja do Senhor, agora, em qualquer contexto, em qualquer dia. A igreja martirizada e perseguida, mas protegida por Deus e o Cordeiro, agora adora em seu reino celestial, desfrutando para sempre de sua provisão e também de sua proteção, apesar da tribulação e do juízo. Interessante é como essa parte termina, mostrando juízo nos quatro cantos da terra, mas a igreja, na representação de sua totalidade, preservada pelo selo. A igreja selada em Cristo, a igreja salva no sangue do Cordeiro. Que essas palavras, queridos, possam encorajar a você a entender que não existem circunstâncias que venham destruir a igreja de Deus. A igreja de Deus está selada. Apesar do juízo e apesar da grande tribulação, a igreja de Deus está selada. Isso é garantia. E isso deveria ser encorajador para as 7 igrejas e para as demais. E isso deve ser encorajador para a nossa igreja hoje, nesses dias, apesar das lutas que estamos enfrentando. Começamos o culto orando por irmãos que tinham perdido entes queridos, alguns de coronavírus, alguns com doenças outras. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, que perdeu seu ente querido para coronavírus, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele venceu a morte e selou com o seu sangue. E todos aqueles que foram selados pelo sangue do Cordeiro são vencedores, venceram a morte e vão reinar para sempre com o Cordeiro. Essa é a nossa vitória. A confiança, a perseverança ao Cordeiro, no Cordeiro. O que é que então Deus espera de sua igreja diante desse cenário de juízo e de dor e sofrimento por causa das lutas e provações, ainda que seja pela grande tribulação? Adoração. Porque no final das contas a gente encontra aqui, vamos ver na semana que vem, do 9 até o 17, a igreja plena diante do trono, protegida pelo Cordeiro e recebendo a provisão do Cordeiro pelos séculos dos séculos. Portanto, de todas as tribos, povos, línguas, nações, raças, vamos louvar o Senhor. Esse cântico agora faz isso para a gente. Maria e Marcelo vão nos ensinar. De todas as tribos, muitos virão te louvar. Que todas as tribos, povos, nações, países, estados, louvem ao Senhor, entreguem suas vidas e consagrem os seus corações a Cristo. Por isso nós louvaremos o santo nome de Deus com este cântico. De todas as tribos.
nações, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Obrigado, Maria. Obrigado, Marcelo. Queridos de todas as tribos e raças, louvem ao Senhor. Igreja do Senhor, você está segura. Você que é selado, selada pelo poder do sangue do Cordeiro. Você não deve estar preocupado e deve estar desesperado pelas circunstâncias. A garantia de Deus para você por meio do sangue do Cordeiro. Há o selo do Espírito Santo na sua vida. O Senhor já lhe garantiu. Nada e nem ninguém poderá destruir a igreja do Senhor. Tenha essa confiança, que o Espírito Santo lhe ajude. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoe o teu povo, fortaleça a fé dos teus filhos em meio às lutas e provações. Ajude a que eles entendam isso, auxilie pelo Espírito a eles entenderem que ninguém pode tomar na mão do Pai. O Pai é maior do que todos e Ele dá essa garantia. Que nossos corações sejam encorajados e confortados nesses dias, mediante esta palavra, essa palavra da graça, essa palavra da vitória do Cordeiro, essa palavra que não volta atrás, essa palavra indestrutível. Ao Cordeiro e ao que está sentado no trono, todo louvor, toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Súplica permanente, querido. Vamos lá para a súplica permanente. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Em o nome de Jesus. Até terça-feira, se Deus permitir, estudando a palavra de Deus na carta de 2 Timóteo. Capítulo 2, não se esqueça disso. Até terça, se Deus permitir.